Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso Painel Regional Debates. Você acompanha, confere com a gente sempre de segunda a sexta-feira a partir da 1h30 da tarde. Discussões importantes e o debate sempre relativo ao desenvolvimento, ao crescimento, aos problemas, às dificuldades aqui da região metropolitana. E a gente procurando sempre aqui apresentar caminhos, soluções para essas demandas, para essas dificuldades. E claro, colocando em discussão junto com você também os temas nacionais. A nossa reprise diariamente às 20 horas, 8 da noite, portanto, né? E você tem às 10 da noite, às 22 horas, sempre o painel regional, também com discussões importantes, entrevistas sobre os temas ligados à Baixada Santista e ao Brasil também. Nessa edição já está com a gente aqui na nossa bancada o vereador vereador Ayrton Cinto. Ayrton Cinto do PSD da cidade de São Vicente, tudo da cidade de Guarujá. Tem um movimento aqui diferente no estúdio, né? Nesse momento. Então a gente repete e refaz aqui o começo. Vereador Ayrton Cinto, do PSD de Guarujá. Tudo bem, Ayrton? Prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar. Agora sim, né? Mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar aqui, poder participar dessa bancada. Permita-me só fazer uma pequena correção. Vereador não, mais um atuante advogado, um cidadão comum que luta aí por uma cidade melhor. Como é o papel do vereador, né? Mais uma vez, uma satisfação estar contigo, Geraldo, com o doutor André, que faz tempo que não o vejo, encontrar aqui é uma satisfação. Muito bem. Heraldo José dos Santos, jornalista, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, doutorão? Boa tarde ao Ayrton Cinto. Você o chamou de vereador, é mais do que vereador, né? Porque o advogado hoje é aquele que mais está próximo da população e sem dinheiro público na jogada, né? É o verdadeiro defensor público. E boa tarde também aos outros participantes da mesa hoje. Conosco o doutor André Louro, da OAB de Cubatão, Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Cubatão. Boa tarde, tudo bem? Prazer revê-lo. Prazer estar aqui de novo contigo, teu público. O Ayrton, que faz tempo que não nos vemos. Que legal. Sempre um prazer, né? E os companheiros da mesa, que o Márcio, que a gente está sempre junto aí. E o Márcio Chaves, companheiro também radialista, companheiro da Rádio Virtual de Cubatão. Tudo bem, Márcio? Também prazer em ter você aqui. Boa tarde, doutorão. Boa tarde a todos os nossos amigos e aos componentes desta mesa hoje. Muito bem, lembrando que você tem à sua disposição o nosso telefone, que é o 3017 9110. Ligue para cá, participe conosco, envie aí a sua pergunta, o seu comentário. Enfim, opine sobre os temas importantes que a gente está colocando em discussão, colocando em debates aqui ao longo do nosso painel regional debates desta edição. Em tempo real, você participa com a gente acessando o site da nossa TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional e confere com a gente, né? O mais importante está acontecendo aqui no programa em tempo real, como eu já disse. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá, vai rever os pontos mais importantes, os momentos mais importantes, ou, se você achar mais interessante, rever o programa por inteiro, né? E, para compartilhar conosco, você tem à sua disposição o Facebook, facebook.com/painel regional. Na abertura do nosso programa, a gente sempre destaca aqui os nossos parceiros do dia a dia, né? O Jornal Diário do Litoral, o DL, traz na manchete desta edição de quarta-feira: Senado aprova fim do voto secreto. Muito bem, na minha opinião, antes tarde do que nunca, né? O texto principal foi acolhido em segundo turno e vai à promulgação. Portanto, não teremos mais voto secreto dos nossos senadores, né? Na chamada Câmara Alta da República. Eu passo aqui o exemplar aqui a todos da mesa, né? Exemplar do Diário do Litoral, aí Ayrton Cinto vai distribuindo aqui para mim. Fechamos aqui? Não, tem mais um faltando aqui. Obrigado. E o destaque também desta edição de quarta-feira para o jornal Gazeta de São Paulo. Circula aqui pelo Vale do Ribeira e por mais de 250 municípios do estado de São Paulo, Grande São Paulo também. IPVA ficará 5,16% mais barato em 2014. Isso é uma informação rara da gente ouvir, né, nos dias de hoje, né? O governo do estado, portanto, diminuindo aí os valores do IPVA para 2014. O pagamento do imposto começa em 13 de janeiro e a Secretaria da Fazenda do Estado pretende arrecadar 13 bilhões de reais no ano que vem, tá certo? Então, para quem tem aí o seu carrinho, né? Graças a Deus, todos nós aqui temos o nosso na medida do possível e temos dificuldade todos os anos para pagar o terrível IPVA. Nesse ano, 5,16% mais barato. E só
trazendo como manchete aqui o site Voz Caiçara, a manchete do site Voz Caiçara, que é também um parceiro aqui do nosso painel Debates. A manchete é: Comissão da Câmara Federal visita as obras do Museu Pelé. Uma comissão, está aí o Voz Caiçara para você acompanhar, tá certo? Um site que é parceiro também do nosso painel regional Debates. Bom, abrindo o Debates, né? Rapidamente, o fim do voto secreto é uma boa? O que você acha, Ailton? Demorou para acontecer, né? Na verdade, o voto secreto era uma forma de proteger o parlamentar na época da ditadura, na época das caças às bruxas, para que ele pudesse efetivamente desenvolver aí a sua liberdade, representar os seus eleitores, sua ideologia, a sua vontade política com isenção, sem correr o risco de expor a sua opinião e ser perseguido e ter tolhido aí a sua possibilidade de desenvolver o seu trabalho. Há muito tempo isso deixou de ser uma forma de proteger o parlamentar e passou a ser uma forma de esconder algum posicionamento do parlamentar que não queria colocar à disposição aí a sua ideia, até para não confrontar com o seu eleitor. Então demorou, você bem disse com propriedade que demorou para acontecer. Eu espero que isso também sirva aí de exemplo para toda a classe política do país, para que cada vez mais abra aí as suas ideias, coloque à disposição, aproveite aí o Facebook, as redes sociais, toda essa possibilidade de proximidade imediata com o eleitor e abrir as suas ideias, mostrar seus projetos para poder desenvolver uma política verdadeiramente clara, com transparência, que é o que a gente precisa sempre. Mais transparência sem voto secreto, Heraldo, ou não? Ah, sem dúvida. Isso aí era um restolho daquele chamado entulho autoritário, né? Já deveria ter sido banido da legislação há muito tempo. Na verdade, os parlamentares se ocultavam aí no voto secreto, né? Para manter alguns privilégios daqueles que, né, erraram, pisaram fora ali e tal, e ficava aquela coisa meio fechada, e a população, os eleitores principalmente, sem saber o que se passava dentro lá do Senado Federal. Então, muito bem-vindo aí esse banimento do voto secreto. Entulho autoritário, estava na hora mesmo de acabar isso, André? É isso? Acabaram com essa sombra, né? Eu costumo dizer na discussão política que às vezes é difícil enxergar isso, mas nas discussões, mas assim, vamos discutir política? Primeiro, faz favor para mim, vai ali, bate o interruptor, acende a luz, vamos conversar agora, olhos nos olhos, sabe, né? E é um restolho mesmo, né, Heraldo? Acho que essa possibilidade do parlamentar se esconder e assim faltar a transparência, em desacordo totalmente com o Ailton falou. As redes sociais hoje têm um papel fundamental na disseminação da informação, não tem mais o dono da informação. O Facebook aí, todas as redes deram essa notícia para a gente com as manifestações de junho. Então, acho que esse divisor de águas ainda não foi entendido completamente, mas dia após dia vamos aprender a conviver. Não acho que dá para comemorar. É algo que não passou da época de comemorar. Então, se fazia emergente. Muito bem. Márcio Chaves, fim do voto secreto para você. Acho que é o início, né? Nós estamos começando aí uma fim nova é o era. início. Né? É o início, né? Legal. O fim, na verdade, é o início. Digamos que não seja tão expressivo quanto a população espera, quanto o Brasil espera, diante dessas manifestações que nós tivemos, e dessa dualidade, né? Nós estamos com o voto secreto e, no momento, temos um deputado preso, né? Então, fica o banimento do voto e um deputado preso. Então, fica uma situação... Deputado preso sem ser cassado, né? Sem dúvida. Então, precisamos... Transitado e julgado, né? Transitado e julgado e continua. A Polícia Federal vai lá e leva ele para a Assembleia, depois volta. É uma situação difícil. Uma pequena mudança, né? Dessa grande mudança que o Brasil inteiro espera. Muito bem. Bom, uma das grandes mudanças que muita gente esperava, pelo jeito, pelo andar da carruagem, não vai acontecer, né? Já que a presidente Dilma Rousseff recentemente vetou integralmente o projeto que foi aprovado pelo Senado no mês de outubro e que permitia a criação de novos municípios por todo o país. O Ailton, que está aqui com a gente, é um ferrenho defensor da criação do município, da separação, né? A emancipação político-administrativa de Vicente Carvalho. Tem até um nome aí já pronto, seria o Itapema Paulista, não é? Bom, isso foi uma ducha de água fria. E como é que você interpretou a decisão
presidencial. E o que vai acontecer daqui para frente? O movimento em si, Boturão, ele tem como fundamento, como base, como objetivo, chamar a atenção, como definitivamente chamou, das autoridades constituídas, autoridades públicas, políticas, não só do município, não só o prefeito do Guarujá, mas os vereadores, o governador do estado e, inclusive, deputados federais, estaduais, não só da região. Chamar a atenção para o descaso que há anos e desde sempre, de 30 anos para cá, com todas as gestões que passaram pelo Guarujá, que me parece que mudam só os nomes, mas o DNA é absolutamente o mesmo, porque é a mesma forma de governar ou de não governar a favor da população. A alma desse movimento, Boturão, em mesa, o André, Márcio, o Heraldo e o nosso telespectador, era chamar a atenção para que serviços públicos eficientes fossem colocados à disposição da população de Vicente Carvalho, que são 150 mil moradores, 103 mil eleitores, ou seja, tem força política, tem pujança, tem atividade econômica bastante desenvolvida. Nós estivemos aqui junto com o Rodolfo Amaral, ele provou na ponta do lápis que o Itapema poderia nascer como um município absolutamente capaz de gerir, de se colocar numa posição de atender às necessidades da população. Não nasceria um município falido, com dificuldades. E foi justamente essa possibilidade de nascer municípios e criarem municípios com dificuldades financeiras que levou a presidente Dilma, segundo a declaração dela mesma, de que poderia haver um fluxo de caixa aí diferenciado e ela quer se reeleger, como pretende se reeleger, obviamente, como outros candidatos que vão disputar com ela, e ela não queria ter esse passivo de ter que tirar dinheiro do caixa da União para poder sustentar municípios que foram criados sem condições financeiras. O raciocínio dela tem lógica, mas não atacou um sonho, derrubou um sonho e um direito da população de Itapema, desses 150 mil moradores, muito antigo. E eu digo assim, um direito porque é direito sim do cidadão construir o seu presente através da sua constituição, do seu poder político e planejar principalmente o seu futuro. O Rodolfo Amaral disse aqui, nós participamos também com o Heraldo lá na Rádio Terra, debatemos isso lá, que eu vou dar números que números é mais fácil de gravar e fica um exemplo interessante. Para cada container que é movimentado na margem, aspas, margem esquerda do Porto de Santos, que eu não admito, todo o respeito a Santos que eu tenho e sempre terei, não admito ser chamada aquela margem de margem esquerda, é a margem do Porto de Guarujá, a margem do lado do Guarujá. Todo container movimentado lá, Edgar, R$21 teriam que ficar nos cofres da Prefeitura do Guarujá. Isso daria quase 80 milhões de reais ao ano. Isso se você tivesse alfândega do lado de lá? Isso? Exatamente. E aí a emancipação, porque por si só eu sou entusiasta... É uma só, né? Exatamente, do lado de Santos. Então é Porto de Santos. Por enquanto, nós vamos continuar batalhando, continuar brigando por isso. Com emancipação ou não, viu, Edgar? Nós vamos continuar brigando. Sabe por quê? Porque para mim, para o Ayrton Cinto, a emancipação... Do lado de Santos é Porto Santos. Não, mas nós vamos fazer um alfândega lá e a gente vai falar sobre aqui também. Enfim. Só o balcão de arrecadação. Exatamente, é isso que nós temos que mudar. Agora, eu fiz um desafio... Sofre igual, né? Sofre igual. Sofre, claro. E o movimento passam, quebram as ruas. Totalmente. Dizer, o prejuízo tem que ser compensado de alguma forma. A gente fica provocando aqui o Ayrton exatamente para debater, para fortalecer o debate. Mas evidentemente que... Eu fiz um desafio, viu? Hoje é muito mais clara a divisão, né, do que há tempos passados. Maurici Mariano já brigava comigo em épocas passadas, quando existia coisa, quando ele dizia, não tem dois, são dois portos, é um porto só. São dois portos. Tem alfândega em Guarujá? Não tem. Então a alfândega do Santos acabou, é o Porto Santos. Não, é Porto de Guarujá e tal. Já batia nisso. E ele tinha razão. Hoje está mais evidente ainda a diferença, né? É verdade. Não, eu concordo contigo. E fomentar esse debate, o que você fez aqui, também é de absoluta importância, porque com a criação desse movimento de emancipação, nós chamamos a atenção para essas carências de 150 mil moradores. Muito bacana. Nós conseguimos esse intento. E eu sou membro fundador, eu sou conselheiro e sou advogado desse movimento. Eu estudei antes de entrar e emprestar meu nome, aí um pouquinho do meu conhecimento, que é pequeno também nesse sentido. E eu fiz um desafio ao vivo na rádio, ela não estava comigo ali, mas provavelmente ela ou a assessoria estava escutando, para a senhora prefeita de Guarujá, a professora Maria Antonieta de Brito, porque o orçamento de 2013 no Guarujá, para a ilha toda, Guarujá e Vicente de Carvalho, aprovado pela Câmara o ano passado, foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Como exatamente metade da população vive no Itapema, se ela aprovasse para mim, na ponta do lápis, que ela, no ano 2013, destinou para metade dessa população, metade do orçamento, ou seja, 600 milhões, além de eu desistir de apoiar o movimento, eu trabalharia contra. O silêncio foi total. Então,
a Dilma vetando a lei. Dia 17 parece que tem a sessão para tentativa de derrubada de voto ou não, mas ontem eu estive conversando com o Cunha Bueno lá do Guarujá, que é ligado ao senador do PR, o senador Antônio Carlos. Ele me disse que as possibilidades de derrubada do veto são absolutamente mínimas, que haja um consenso aí, um pacto de governabilidade, mas, como eu disse, e é assim que eu penso, a emancipação seria uma ponte, um braço para chegar no objetivo principal, que é fazer com que a população de Itapema tivesse suas necessidades atendidas. Isso não morreu. Morreu por enquanto, ou melhor, adormeceu por enquanto, temporariamente, creio eu, a possibilidade da criação de novos municípios. Pontualmente, para encerrar, a Dilma agiu certo em relação a outros municípios que poderiam nascer numa falência econômica, mas ela generalizou e acabou afetando aí o sonho e o direito de 150 mil moradores. Mas isso adormeceu, não foi definitivamente enterrado, não. Diga, Arnaldo, pois não, com relação a esse tema aí de emancipação. Eu também penso que houve, com o veto da presidente Dilma, o retardou apenas o sonho daquela população do Guarujá de se emancipar. E eu acho que seria bem-vindo, sim, Boturão, telespectadores e amigos aqui da mesa. Porque Guarujá, e especialmente o governo da professora Antonieta, ele está no segundo mandato já e me parece que não acertou ainda. Quer dizer, o primeiro governo reclama do governo anterior, do Farid e tal, mas você vai no Guarujá, não vamos muito, eu pelo menos, mas o nível de atendimento da cidade, de organização da cidade, de cuidados com a cidade, a gente vê que não avançou muito. E Vicente de Carvalho, pior ainda. Eu recentemente tive a oportunidade de fazer um passeio de barco e aquela favela ali da Prainha, o que eram, até alguns anos atrás, poucos barracos, cresceu a região toda do canal de navegação, Ayrton. Eu estive lá recentemente. Quer dizer, então, a gente percebe que não se destina nada para o distrito de Vicente de Carvalho e Guarujá perde o seu foco essencial, que é o turismo. Quer dizer, a prefeita não consegue governar nem para os turistas, nem para aquela população mais carente. E o que acontece? Nós vivemos ali a ilha de Santa Amaro, cercada, né, por favelas. Problemas sociais dos mais graves. Então, se houvesse de fato a emancipação, eu acho que Vicente de Carvalho ou Itapema Paulista, que os moradores de lá falam, sempre se referem ao distrito como Itapema, teriam aí a oportunidade de ter uma vocação e uma autonomia própria. E Guarujá poderia se destinar efetivamente para o turismo de negócios, turismo de luxo, destinar aquela região da chamada Pérola do Atlântico, que hoje de pérola não tem mais nada, e se for pérola está bem manchada ou quebrado, que é difícil, mas está quebrada, porque você não consegue andar naquelas praias. Quem tem posses contrata segurança e na chegada da estrada se utilizam de escolta, porque se atravessar aquele túnel ali é temerário, você vai ser assaltado mesmo, é um assalto anunciado. Então o município está perdido aí em termos da sua vocação. Perdeu-se aí uma grande oportunidade. Lamentável. Queria ouvir também o doutor André Louro e o nosso Márcio Chaves a respeito do tema, né, como um todo aí. Não só especificamente a questão do Vicente de Carvalho, mas o tema da emancipação, enfim, o que vocês pensam sobre isso? Cubatão foi emancipada já há... 59. 1959, 64. Na verdade, a gente tem 54. uma ideia em um discurso de que a emancipação efetivamente teria se dado política de Cubatão agora com o governo atual. E eu já discuto isso também, porque Cubatão, com a emancipação, logo em seguida, já naquele período, começava a receber as indústrias e esse processo de industrialização. O Armando teve aqui esses dias, o Armando Campinas, e falou bastante sobre isso, né? Foi. A industrialização ela deu para Cubatão só o passivo de um passivo muito ruim social, né? Então o município evoluiu muito pouco e depois, em 1968, ganhamos também o direito de não poder votar no prefeito e tornarmos área de segurança nacional. Até hoje não sabemos por que efetivamente. Disse que por conta da indústria, mas de fato Cubatão não representava aí grande coisa aí no cenário da defesa e tal. Mas tudo bem. Com a retomada da autonomia política administrativa em 1984,
eleito foi um dos prefeitos biônicos. E depois dele, um outro que também havia sido biônico também. E uma sucessão de trocas entre os dois. Depois o Dr. Clemon. O voto direto, tudo bem. Mas o Clemon também participou do governo e Arena e tudo mais. Então, agora, governo do PT. Mas assim, a prefeita nunca, nem em eleição, foi em nenhum debate discutir com o povo, né? Então, assim, essa falta de diálogo com o povo, a não utilização das consultas populares como forma de saber o que pretende o povo, ouvir o povo, me parece que é algo que foge à questão governabilidade e justiça. Eu tenho aqui, eu anotei, quando o Ayrton falava, qual que é o dado? Reeleição. Então, assim, a justiça da emancipação, ela deixa de ocorrer por conta de um processo político de uma reeleição. Por isso que eu sou veemente contra qualquer tipo de reeleição. Acho que o Instituto da Reeleição deveria cair, porque é a coisa mais antidemocrática, junto com a obrigatoriedade do voto, são as coisas mais antidemocráticas e que mais caracteriza o cabresto, o voto de cabresto, tá? O coronelismo. Então, acho que o município de Itapema, que assim deveria já sê-lo, deve continuar a luta, como o Ayrton sempre está aí na discussão, advogando e participando do movimento, porque não dá para esmorecer. Né? Não acredito que, se já fosse um distrito reconhecido, um município reconhecido, ainda haveria essa discussãozinha de, olha, Porto de cá, margem de lá. Verdade. E tal. Eu acho que teria força suficiente para buscar. Então, aí teria que ter uma alfândega, não tem como, né? Sem dúvida nenhuma. É verdade. Eu quero ouvir também o Márcio Schaeffer, mas como nós já estouramos esse primeiro bloco, então a gente vai para o intervalo. Na volta do intervalo, o Márcio vai falar a respeito desse item, desse tema importante aí, emancipação, e nós vamos entrar em outros assuntos importantes também ligados à região, sempre antes passando uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, já que nos últimos tempos a gente nota um aumento no número de locais com acúmulo de lixo que estão espalhados por toda a cidade de Santos. Isso ocorre todas as regiões do município, nos bairros intermediários, próximos às praias, zona noroeste e morros também. Infelizmente, a maioria desse lixo é jogado por gente que é vizinha desses locais. As pessoas colocam nas ruas móveis velhos, eletrodomésticos e todo tipo de objeto que não serve mais em casa. O pessoal esquece que, transformando as ruas em um lixão, põe em risco a própria saúde. Sem falar que, se chover, o entulho pode obstruir as bocas de lobo e as galerias de água de chuva, causando, então, enchentes e poluição de meio ambiente. Quem for pego em flagrante, né, muita gente não sabe, pode pagar até uma multa de R$500 por causa disso. Aí a gente dá uma dica para você. Se for preciso jogar algum móvel fora ou outro objeto grande, ligue antes para o Catatreco. É um serviço da Prefeitura de Santos que, depois de agendado, vai recolher o lixo pesado para você. Basta ligar o 0800 770 8770, informando o volume e o peso aproximado do material que você quer jogar fora. O pessoal do Catatreco vai à sua casa e leva tudo embora. Então, você liga 0800 770 8770 para agendar a visita do Catatreco. Agindo assim, a gente vai contribuir para uma cidade mais limpa e mais bonita também. Agora o break e voltamos já já. Muito bem, de volta ao segundo bloco do Painel Debates. Nesta edição, recebendo aqui o Ayrton Cinto, né, um dos incentivadores da emancipação política e administrativa, ou político-administrativa de Vicente Carvalho. O nosso Heraldo José dos Santos também conosco, o doutor André Louro, OAB Seccional Cubatão, e completando aqui o Márcio Chaves, radialista, companheiro da Rádio Virtual de Cubatão. Telefone aberto para você continuar participando com a gente, né? E eu quero ouvir então agora sim o André, o Márcio, né, a respeito dessa questão da emancipação de novos municípios, vetada pela presidente Dilma, que é o tema do primeiro bloco nosso aqui. Márcio, pois não? Doutor, eu estava acompanhando bem o que o vereador Ayrton comentou, e me preocupa quando se fala de custo. Quase vereador, ainda não é vereador. Eu que fiz a confusão. Futuro prefeito. Amém. Lançando aqui. Já está lançando. Então Aquele já cara que vai achar, não, vereador, não é nada disso. Eu é que me equivoquei na abertura, né? E agora o Márcio foi na minha Mas você onda me permite aqui, uma 30 segundos? Me Sim, permite, claro. Márcio?
Eu constantemente em reuniões, nas associações, confundido com o vereador. as pessoas me chamam de vereador Ayrton, tamanha a nossa batalha. Eu vou ser sincero, para mim é uma honra, mas como disse o Heraldo, a diferença é que o vereador ganha para representar, eu não ganho nada, eu vou na briga mesmo, o advogado... O advogado é o ligado nas verdadeiro questões, representante do povo. Vamos lá. Surgiu aí uma Fala, candidatura, Márcio, pois então, não. hein? Surgiu uma candidatura. Mas essa questão do custo, né? Quando se fala em custo de implementação de um novo município, não existe uma nova estrutura. O que existe já é uma estrutura que pode ser dividida. E eu sou a favor da descentralização como uma forma de você atender melhor. São 150 mil, como foi dito aqui. Nós temos hoje 150 mil atendidos numa estrutura que é para um número maior. E é lógico, há defasagem nisso. O que nós precisamos é descentralizar. Você está falando em custo. Qual é o custo administrativo? Vamos trabalhar com as máquinas enxutas. Então, na verdade, quando você fala em redução do custo no fundo de participação dos municípios, me preocupa. Porque ninguém mora no Estado, na federação. As pessoas moram no município. Exatamente. E se é vontade do Itapema ter a emancipação, que seja dada à vontade do povo. E por que não? Vamos ficar aqui presos em atos administrativos, em questões financeiras, que, na verdade, suscitam grandes dúvidas, né? A participação do município, ela tem que ser feita. A saúde é feita no município, a educação é feita no município, a segurança é feita no município. E por que não descentralizar? Por que cidades tão grandes, se na verdade nós diminuímos aí essa condição em número menor de população, podemos atender melhor? É a sua opinião, eu sou favorável. Até porque, Márcio, bem colocado, a questão da participação da União nessas áreas de saúde e educação, o critério para a União dar verba para o município é o número de habitantes. Não vai onerar em nada. Ao contrário. E não é nem uma questão, um projeto separatista. Na verdade, é um projeto de distribuição de responsabilidades para serem melhores administradas. Exatamente isso. E lembrando também a contribuição do Itapema na economia regional. Temos a Conceiçãozinha, temos vários empreendimentos, o Tecom 2 e tudo mais. É necessário ver com outros olhos isso. Sem dúvida. Muito bem. O meu caro André, você esteve com a gente aqui em outras oportunidades, já debatendo a questão da mudança de local do Fórum de Cubatão, né? Em que pé está essa situação? Já houve a alteração, já houve a mudança? Houve prejuízo para os advogados, a questão processual, os juízes também reclamam? Enfim, traça aí o quadro para a gente atual dessa situação. Então, Boturão, te agradeço o espaço de poder falar nesse assunto mais uma vez. Curiosamente, estivemos aqui eu não lembro o dia especificamente, mas Todo mês e qualquer coisa, 40 dias. Questão de 40 dias, mas estivemos no painel regional das 10 horas. Num determinado dia, no painel regional das 10, e, à época, cobrávamos a definição do tribunal. Olha, estamos sabendo que está tudo certo, que vocês não vão mais nos ouvir e que vão realmente mudar o fórum para o Casqueiro, mas assim, nos dê a definição. Porque é que nem aquela mãe que não consegue enterrar o filho, né? Nós queremos saber o que está acontecendo. Me manda esse contrato. Eu entrei no site, eu tomei o cuidado de entrar no site e haviam publicados à época de agosto de 2013, de agosto agora até janeiro de 2012, não havia contrato qualquer com o prédio do Peralta no Casqueiro. Tudo bem, entrei em todos os contratos do site do tribunal. Curiosamente, 2 dias ou 3 dias depois do nosso programa ir ao ar, o presidente Luiz Marcelo Moreira recebe o contrato e a definição. Sai até março e o novo contrato. Vários são os motivos que a gente, inclusive, já expôs, mas vamos renovar brevemente. A mobilidade urbana é um motivo clamoroso. Quem conhece o Jardim Casqueiro sabe ser um bairro estritamente residencial e não está estruturado para receber a movimentação de uma justiça do trabalho. De outra parte, sente sensivelmente o comércio local e os trabalhadores essa alteração, essa saída do centro. Então, o trabalhador que mora nos bairros periféricos da cidade, ele pega uma lotação, um ônibus, bicicleta. Em Cubatão, todo mundo de bicicleta chega no centro. O Casqueiro é o bairro mais afastado. O Casqueiro já é vizinho com Santos. Então, a questão de mobilidade, da logística, então, eu tenho uma alça de entrada. No centro eu tenho 4, 5 alças. Então, o Ayrton conhece bem, o Fórum Trabalhista de Cubatão
É difícil chegar no Fórum Trabalhista de Cubatão, meu amigo. Você que vem do Guarujá, você vindo de São Paulo. Agora, para o casqueiro e no atual processo nosso de logística de transporte, com a Anchieta travando todos os dias, eu tive que vir pela antiga, pela Estrada Velha, pela Bandeirante. Eu tive que vir por ela agora, porque... E cheguei atrasado. Ali é marginal, né? Me desculpem todos. Porque está tudo parado. E hoje ainda demos sorte. Para tudo. Né? Não houve um planejamento. Porto de Santos, que é o maior do nosso país e um dos maiores do mundo, não tem planejamento algum de escoamento, de descarga e carga. Então, aí tudo bem. Hoje o presidente falou para mim, André, tive uma notícia que estão para perder mais uma vara. Novamente, você sabe que da nossa luta, desde a época do presidente do tribunal, doutor Antônio de Carvalho, já sustentei com todos os presidentes, olha, é uma questão momentânea, o problema da diminuição de processo na Justiça do Trabalho não justifica a saída de uma vara. Cubatão só recebeu, aí aquele nosso discurso, né? Só recebeu passivo ruim com a industrialização. O trabalhador de Cubatão não é empregado na indústria, ele tem que sair para trabalhar fora. Aí, com a velha desculpa da qualificação, e se traz um monte de empregado não qualificado de fora, para evitar a demanda na Justiça do Trabalho. Então, veio reduzindo esse número de processos, perdemos definitivamente, no ano de 2008, 2009, perdemos uma vara. Tudo bem. Agora, estamos para perder outra vara do trabalho por conta de número de processos. E aí, curiosamente, mudaremos para um prédio que é um oásis, com um gabinete de juízes auxiliares. O Cubatão nunca teve um juiz auxiliar que eu tenha visto. Com consultórios, uma maravilha. Consultórios? Consultório para o médico no trabalho, né? Fazer a perícia e tal. Maravilha. Mas eu acho assim, luxo para quem pode luxo. Né? E nós não estamos podendo nem o sem luxo. Porque eu estou pedindo a instalação de bebedouros pelo tribunal, há 8 anos eles não colocam naquele prédio. Quem colocou os ar-condicionados foram os proprietários do prédio. Porque assistindo a situação do povo, colocaram, porque caberia ao tribunal, que colocou em todos os prédios da Baixada. Surpreendo-me, mas tudo bem, mas vamos ter algum benefício? É mais barato lá? A lei do engano. Pagamos, né? Porque é a sociedade que paga, né? 38 mil no contrato atual. Está perdendo vara, está ficando tudo menor. E lá vai pagar 120 mil. O presidente recebeu a cópia do contrato. Quer dizer, inicialmente, a alegação era de que o prédio estava caindo. Bom, tem 2 laudos lá, tem 2 laudos juntados ao processo. Já há aceitação por parte do tribunal, que não está caindo, que é reforma e tudo mais. Bom, tivemos essa definição, fomos ao CNJ. Entramos com a liminar, que por hora foi indeferida, mas o curioso é que o desembargador, por isso que já pedimos a reconsideração, e segunda-feira voltaremos a Brasília, e agora o doutor Marcos da Costa, presidente da seccional, irá conosco, o doutor Lamáquia, que é o vice-presidente do Conselho Federal. Tentaremos a reconsideração, por quê? No despacho, assim, indefiro por hora, ante a falta da questão emergencial, porque o contrato data de setembro, mas o presidente recebeu em 14 de novembro. Então, o ato de interposição da medida foi justo, foi no tempo, foi adequado e não há preclusão alguma. Então, fomos essa semana a Brasília, fizemos todos esses contatos de CNJ, de Conselho Federal, de TST, na quarta para quinta, e retornamos agora na segunda-feira, nessa pequena comitiva aí, para tentar reverter a situação. Lembramos que o presidente da seccional, das 226 subseções do Estado de São Paulo, apoia a nossa luta, assim como todos os presidentes aqui da região, Quildo de Santos, doutor Rodrigo Jolião, e toda a região, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, que eu represento na qualidade de conselheiro, apoiam Cubatão nessa, porque todos somos
somos prejudicados. O Guarujá é prejudicadíssimo nessa situação. Cai na Domênico Rangoni e cai já no fórum. Agora vai ter que ir para o Casqueiro. E com todos esses sabores. Né? Muito bem. Está aí a explicação do nosso André Louro com relação a essa alteração. Então, vamos aproveitar e fazer o break, né? Na volta, vamos falar mais uma vez aqui sobre um assunto que pipoca aos montes em Cubatão, que é ainda a questão da poluição, que voltou forte, né, no município de Cubatão, infelizmente se espalha aqui por toda a região metropolitana. Cubatão volta a ser uma cidade identificada com poluição, o que lamentavelmente não acontecia, ou que para o bem da cidade, da região, não acontecia há muito tempo, né, mas que lamentavelmente volta a ocorrer de maneira forte nos últimos tempos. Vamos para o break e voltamos já já. Muito bem, a gente volta com o terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Debates, aqui com o Ayrton Cinto, com o nosso Heraldo José dos Santos, Dr. André Louro, OAB de Cubatão, e o nosso companheiro Márcio Chaves, da Rádio Virtual, também da cidade de Cubatão. Né? A gente falou sobre a mudança do fórum, né? O André explicou com detalhe a mudança para o Casqueiro, e temos também a alteração do cartório eleitoral. Né? Cartório eleitoral. Sai de Cubatão, é isso? O cartório eleitoral. Márcio. Com a situação do Cine Castro, do edifício Castro, por ordem judicial, tiveram que desocupar. E, lamentavelmente, o cartório de Cubatão não é mais em Cubatão. Ele é em qualquer uma das outras cidades, menos em Cubatão. Então, a gente parabeniza aí tanto o governo municipal, como também, né, o juiz responsável pelo cartório, né, ele que, o juiz eleitoral. Parabéns aí por mais essa agradável surpresa para os cubatenses, que agora precisam ir a outras cidades para resolver as suas questões de foro eleitoral. Santos, São Vicente, Praia Grande. Praia Grande se espalhou? Acho que espalhou. Tem também? Acho que onde tiver cartório, Não, pelo que eu sei, é Santos, São Vicente, Praia Grande. Eu estou fazendo uma máxima aqui, que onde tiver cartório, acho que pode ser atendido. São Vicente e Praia não Grande tem foi cartório. subdividido para Santos, São Vicente e Praia Grande o cartório eleitoral. Realmente não dá para entender. O 86 mil. Tribunal Regional Eleitoral tinha 79. que concentrar lá, não é possível. Mas será que não é provisório isso, Márcio, doutor? Mas ainda que seja provisório, não é inadmissível. Não, inadmissível em todos os aspectos, mas ainda pode ter um alento de ser provisório, porque parece o Guarujá, né? Porque a base aérea de Santos é em Guarujá. O Yacht Clube de Santos Mas era é em Guarujá. Santos, aí, a alfândega aqui, né? Voltando à pra alfândega, nossa eu região, digo, é doutora, Eu tenho medo Pô. do MP, né? Essas medidas provisórias geralmente perduram, ficam aí por muito tempo. né? mas pelo amor de Deus, Faz cara, permanente. eu acho Tudo isso é fruto do descaso. Ó, vou falar do Guarujá, por exemplo. O cidadão de Bertioga tem um mercado imobiliário lá fortíssimo, sobretudo Riviera, coisa e tal. Onde ele entra com a reclamação da Justiça do Trabalho? Guarujá. Imagina, Boturão e telespectadores, a dificuldade do morador da Bertioga de entrar com uma ação trabalhista para reclamar seus direitos. André, quando é da Bertioga ali pertinho no centro, ele atravessa ali, já tem dificuldade. Mas e se é, por exemplo, um porteiro, um zelador lá da Riviera? Não entra, a demanda reprimida Até é o cara- gigantesca. Claro, parece Quando nós que o perdemos a sistema vara do cria trabalho, eu falava ao dificuldade. Nelson Nazar, presidente à época, eu falava, presidente, se tivesse perdido para Bertioga, eu ia reclamar porque é minha função. Mas eu ia ficar contente desse monte de gente Exatamente. que está abandonada. Mas não é, foi Que para deixa de Mauá. entrar com a ação. Aliás, só um detalhe. Mauá, a época, instalou a segunda, que foi a terceira de Cubatão, que saiu. O juiz, na época, que fez a movimentação para isso foi o doutor Moisés. Instalou lá, sabe disso, né? E ele foi o primeiro juiz da vara. O juiz que vem fazendo essa movimentação para mudar o Fórum Trabalhista de Cubatão do centro foi o Moisés, que ele começou lá e não sei, depois acho que ele não gostou e veio para Cubatão, que ele tinha sido oficial de justiça em Cubatão antes, né? E aí faz essa movimentação para mudar do centro para a região do Jardim Casqueiro. É muito curioso esses movimentos, né? Então, assim... Para dizer o menos, né? Curioso para dizer porque o menos. o que a advocacia fica chateada é assim, pô, o camarada trabalhou para tirar a vara daqui. Pô, ninguém vai muito, né? Então, o pessoal já olha diferente. Perdemos, por causa, né? Movimentação dele. Aí agora vai prejudicar a gente. Os 500 advogados de Cubatão estão ali no centro. Né? É verdade. Então, assim, acho que, no mínimo, antipático e desmedido. Né? Cabe aquela chamada de matéria, né? Fórum Trabalhista promove desemprego. Porque com a saída do fórum do centro da cidade, vai Imagina. impactar no comércio local. Imagina. Vai, como aconteceu no Guarujá. Vai impactar, Quando tiraram mas- o fórum da onde?
De Vicente de Porque Carvalho. você tem um advogado que vai ficar difícil essa O mobilização. trabalhador de Guarujá mora onde? Trabalhador, operário. Vicente Vicente Carvalho. Carvalho. Vicente Carvalho. Isso vai acontecer de Fora fato da com a enseada. mudança de forma. Não tem dúvida. Com relação a isso, acho que não tem dúvida nenhuma. Bom, ô Márcio, tinha te perguntado nesse intervalo a questão que nós temos debatido aqui com muita frequência, né? Depois que veio essa notícia de que Cubatão tornou-se mais uma vez a cidade mais poluída do estado de São Paulo, com índices bastante preocupantes, né? E a possibilidade de termos novamente aí a volta do Vale da Morte. É por aí mesmo? Perfeito, E perfeito. aí, como é que é? Como é Nós que estão sendo tivemos debatidos, discutidos lá? Nós fomos surpreendidos pela matéria da revista, da Exame, Exame, né? e a maior surpresa é que foram dados da própria CETESB. E aí a minha preocupação é até quando vamos ficar à mercê disto, de sermos surpreendidos com os dados feitos por uma pesquisa, né, da própria CETESB, que é o órgão que deveria estar ao lado do munícipe na prevenção da poluição, e parece que se omite. Parece que se coloca dentro de alguns critérios dados que são relevantes e que não vêm à tona. A cidade não conta mais com aquele atendimento personalizado que nos foi dado, não existe mais um telefone de contato direto, um monitoramento direto. O que existe é um 0800 que o munícipe liga lá e vai falar com um atendente ou com uma mensagem, e o problema fica nessas situações. Novamente, a questão da poluição no município, ela vem de encontro com as proibições, principalmente na questão do desassoreamento dos rios. Nós temos agora, novamente, fim de semana, nós tivemos um índice pluviométrico muito grande e Pilões ficou em alerta. O rio voltou a subir. Para desassorear, precisa-se uma análise do que temos no calado do rio, né? O calado é um bom nome, né? Porque realmente... Fica bem calado. O pessoal fica calado quando se fala no que nós temos ali embaixo, nos metais pesados, na poluição. Então é muito Agora, a sério. CETESB não tem a obrigatoriedade de apresentar os índices diários de qualidade do ar de Cubatão? Nós temos Ou a coisa não funciona? Nós temos um painel de qualidade do ar que não funciona há uns 8 anos, eu acho. Não funciona. Não funciona. É algo tão difícil, né? Nós temos uma tecnologia tão avançada e parece que o painel é algo de outro mundo, né? Parece que ele veio de outro planeta, instalá-lo ali. E o painel, para a gente, ele simbolizava essa coisa da recuperação ambiental. Recuperação ambiental, sem dúvida. Então ele tinha essa coisa simbólica, né? Então é muito Nos anos triste. 80, o governo Montoro, né? E incrível que são O que eu e o tantos Márcio discutíamos esses dias também era a questão do desassoreamento. Agora, parece aqueles desenhos animados do que eu assistia na década de 80. Agora, qualquer um que você fala do governo, desassoreamento. Pode fazer. Como é que faz? Quem é o especialista em dragagem para tratar disso? Eu sei que abaixo de 3 metros começa a ficar difícil. Abaixo de 6, todos os estudos que foram feitos até hoje denotam que... E olha, veja, o que for mexido no rio e que polua, vem para todo mundo, porque Cubatão abastece a Baixada inteira, ok? Então, é muito preocupante que fazer as coisas, tudo, essa coisa de administrar com o pé no acelerador, sempre na questão emergencial, é muito difícil. É muito difícil. Agora, ultimamente, conversando com alguém da administração, mas não temos dinheiro e nem competência, porque a competência não é nossa, é do DAE, de fazer as medições e de fazer o estudo e coisa e tal. Quem poluiu? Fui eu? Foi a prefeitura? Foi o DAE? Não foi a indústria A, B, C? Esse material que está embaixo do rio poluente, químico, pesado, esse material, ele não tem DNA? Não é fácil de identificar? O que é, da onde que é? Doutor, e o Chama Ministério esses caras Público? à E o responsabilidade. Ministério Público do Meio Ambiente no Cubatão? O doutor Eduardo, espero que ele esteja atuando nessa... não conversei ultimamente a respeito da questão do desassoreamento, mas é o que eu falava para o Márcio na rádio outro dia. Antes de falar no desassoreamento, Aurélio Araújo fez um trabalho belíssimo, depois continuado pelo Campos, na questão das galerias e na abertura de canais, que estão todos criteriosamente lotados. Então precisa primeiro desassorear os canais, as galerias, para depois falar no rio. E tem né? uma Que é importante. tem uma necessidade extrema agora, que é quanto ao núcleo de Pilões, que é a questão do desassoreamento, ele se deve também aos estudos de impacto ambiental.
Precisa de licenciamento para desassorear, Isso não óbvio. acontece da noite para o dia. Sim. Só que nós estamos já no início de dezembro. Logo, estamos nas épocas das chuvas. A comunidade, isso significa que o desassoreamento não vai acontecer do dia para a noite. E aquela comunidade que está lá no Pilões? Não, me parece assim, ó, tentamos, né? Então, Porque da há de se desgraça que observar veio, Eu te respondo, Márcio, a comunidade vai continuar correndo extremo risco. Mas se a situação Isso é tão é grave possível. O Ministério Público, cadê o Ministério Público? Cadê? Se é tão grave, por que a prefeita, que no passado, o próprio Partido dos Trabalhadores foi um dos que mais lutou também para a gente conter esses índices, reduzir esses índices de poluição no Guarujá, não fala nada? Por que os vereadores também não falam nada na cidade? É um negócio que estava superado, então nós não temos mais poluição, então deixa pra lá. Eu vejo que... O Armando Campinas lembrou bem isso que o Geraldo está colocando aqui, na época do governo Montoro, né? Participação do deputado Lara, né? Houve todo aquele trabalho, todo aquele investimento para se recuperar ambientalmente Cubatão. Houve uma união muito forte da Vou classe até pegar política, as palavras que ele não vê Armando, hoje, né? né? Do Armando. O Armando mesmo disse que Cubatão não é um problema só de Cubatão. A poluição é um problema regional. Mas Cubatão se prontificou a se industrializar quando a nação pediu. Não são palavras minhas, são palavras do Armando Campinas. E são realmente palavras que a gente deve usar todos os dias. Isso é fato, Porque né? é fato. Cubatão se industrializou. E o preço disso a população está pagando. Está na hora da União, do Estado, se voltar e resolver o problema. Não só o município, mas todos os órgãos da nação. Resolver o problema. E como o André falou, pegar o DNA lá, vem cá, esse filho aqui é teu. Você que vai dar um jeito aqui, meu amigo. Essa questão E assim, até convocar, né, Márcio, que fizemos, formamos lá informalmente, inicial, a EMAR, que seria a Associação Ecológica Metropolitana Amigos dos Rios. Quem mais polui o Rio Casqueiro é Santo São Vicente. À época chamamos o Fabião, que era o secretário, de São Vicente não foi, mas fizemos um passeio no Rio para mostrar a sujeira, o contraste do Guará Vermelho, das revoadas de Biguá, uma coisa linda que é o manguezal, e a tristeza de vê-lo morrendo. O rio tem partes que dá para andar facilmente, Olha, porque está totalmente assoreado pela sujeira. Eu vou insistir. Quem sofre mais, tá certo? Concordo que o problema da poluição é regional, mundial e tal. Mas quem sofre mais é a população de lá. Então a prefeita tinha que gritar, os vereadores tinham que gritar. Mas aliás a prefeita está pagando ou provando do próprio veneno, né? Porque hoje é o segundo dia de uma reintegração, de uma operação de reintegração. Quer dizer, quem no passado estimulou a ocupação, hoje se vê às voltas com um problema de reintegrar áreas públicas. Para quê? Para exatamente construir habitação popular. Infelizmente, esses são os governos. E a questão do CAIC, que é essa reintegração que foi específico nela, eu chamo a atenção porque foi uma reinvasão, né? Foi uma reinvasão. Recentemente, menos de um ano, tem um projeto de pessoas saíram, habitacional para o local. Saíram, cadastraram. Saíram e o pessoal invadiu. Saíram e alguns até já ocuparam, quer dizer, e os dados? Onde é que estão os dados? Venderam casa, não venderam? O que aconteceu? Porque essa coisa, Você sabe, esse André, ciclo vicioso, não acaba nunca. Não é um privilégio, aspas, de Cubatão, Claro toda a que não. região. Guarujá hoje, um terço da sua população, quase 100 mil moradores. Guarujá hoje tem 300 mil habitantes, no Guarujá Vicente Carvalho. 100 mil moradores moram ou em favelas, em morro, ou na palafita, ou em áreas sem regularização fundiária. O que é gravíssimo, porque sem regularização fundiária não existe autorização para a Sabesp, por exemplo, colocar água limpa e retirar o esgoto. E eu insisto na questão do Ministério Público, porque eu já cheguei a fazer uma audiência no Juizado Especial Criminal em Guarujá, há alguns anos atrás, onde um senhor, um nordestino, que tinha por hábito, por cultura, comer siri, ele foi pego pela Polícia Ambiental, Florestal à época, com um pulsar e uma lata de 18 litros de tinta usada, com um siri dentro, ele foi autuado em flagrante, foi levado à audiência e lá nós fizemos um acordo de transação penal. Por causa de o exercício de uma cultura de um nordestino, um senhor de idade, que comeu um siri, André. E movimentou a máquina toda judiciária, do Ministério Público do Estado, um advogado, que eu fui fazer uma força para ir lá, me pediram, cara, ele óbvio que ele não sabia que estava praticando um delito ambiental. E com todo esse problema que vive hoje o Guarujá na questão ambiental, envolvendo também a falta de moradias, o problema de déficit de moradias, todo esse problema gigantesco que vocês colocaram para a gente, que Cubatão vive na questão ambiental, com reflexo na questão de déficit de moradias. Onde está o Ministério Público,
que Não, e mandou aí- quase prender um senhor que comeu um siri e deixa toda aí a degradação a olhos nus Não, e de todo um sistema você ecológico. traz aí o reflexo judiciário. E o reflexo na saúde, que nós estamos enxugando gelo. Porque R$1, ó, que é o dado que eu tenho, André, Esse- a cada esse R$1 siri, ó, o que investido tem em nesse saneamento siri? significa... Os caras além ficam disso, doentes, vai cair mas, ó, aonde? a cada Hospital. R$1 que a gente investe em saneamento básico, resultado significa final é o que ele diz, né? R$7 economizados na saúde pública. a Sem saúde- contar que a esse saúde simulativo... A eu podia poluição vai levar ao mesmo caminho. A gente Sem- opera sem curativa, não a preventiva, né? Saneamento Sim, é prevenção. Deixa eu ver o que Saúde diz o- pública é preventiva, O que diz né? aqui o Marcos do Bom Retiro, telespectador conosco. Quando a Prefeitura de Cubatão vai abrir concurso para a Guarda Municipal, pois ela terceiriza o serviço Não tem e não é o melhor para a cidade. Alguém tem essa informação? Não. Batom Olha, não tem guarda não municipal. tem guarda municipal. Não tem Existem guarda projetos e projetos, mas Tem um projeto de guarda contratado municipal, mas não foi serviço aprovado ainda. Serviço terceirizado. O projeto que eu conheço é de 1975, nunca houve aprovação. É guarda patrimonial terceirizada. Guarda patrimonial terceirizado. Bom, quando recebe, né? Bom, Uriel para Vilas colocar, Boas. só para colocar, ontem entrevistando um rapaz que estava na ocupação, ele falou, olha, eu estou ciente da minha ocupação irregular aqui, mas para onde eu vou, seu Márcio? Eu não tenho condição de ter uma casa, eu não tenho condição de ter aluguel. Peguei o dinheirinho da pensão que eu tinha que pagar, deixei de pagar, correndo risco de ser preso para construir. Comprou madeirite, para telhado lá, construir o ganhou. cômodo para morar. Ganhou de algum vereador safado que vai incentivar e vai pedir o voto para ele. Lá no Guarujá é assim. O Batão deve ser assim, né? Como é que vai agir? Deixa eu fazer só um registro. Eu também estive ontem acompanhando essa operação lá em Cubatão e temos que louvar o quê? A atuação da Polícia Militar. Eu nunca vi, viu, Boturão, a paciência daqueles oficiais segurou toda a tropa, chamou lá o pessoal, líderes lá E é difícil, da né? comunidade. Não é fácil, não. E sabe qual foi a grande dificuldade? Ter alguém da prefeitura com voz ativa para poder negociar. Porque o oficial dizia o seguinte, para mim é fácil, eu entro lá, se tiver que dar tiro, vamos dar 2, 3 tiros, todo mundo vai correr, e quem é que vai? Para onde vai essa população toda? Porque tem criança, tem gente, tem trabalhador. Idosos. A prefeitura tem pelo menos um local para abrigar? Não, não temos. Não tinha um abrigo? Não tinha. E as pessoas foram para Não onde? tinha. Há muita negociação, conversa, Casa de parentes. essa coisa toda. Ah, vou invadir outra área lá na frente. Quer dizer, Essa é a então, situação. lava-se as mãos, deixou reocupar, né? E esse amparato todo poderia ter sido evitado com a construção, ou então, realmente, a guarda da área, a proibição de invasão. A verdade é que os municípios não têm dinheiro hoje para cuidar do déficit habitacional. Guarujá é assim, Cubatão tenho certeza que é assim. Se não tiver uma ação em conjunto tem o com o PAC, governo não do tem o Estado e com o PAC, exatamente, eu ia falar, e o PAC vindo do governo federal, que é quem tem mesmo dinheiro de verdade, agora precisa ter planejamento Mas não dá para e fazer agilidade. convênio, Agora, receber dinheiro do PAC e tirar. E depois os caras voltar. Não, isso daí é O que emblemático, aconteceu no isso é Caíque, emblemático, meu amigo? isso é Pô, emblemático. você tinha, eu não sei se saiu todo mundo, mas o dado que eu tenho é que teria saído 942 famílias. voltaram quantos? E deve ter uns 2 mil agora, né? Porque aumenta, né? 241 Nós estamos com 7 Fixados invasões. hoje? Fixados. Nós estamos com 7 invasões no Guarujá hoje, todas com liminares deferidas para a reintegração e até hoje a prefeitura está recolhida, não quer criar esse passivo Muito político. bem. Eu só vou fazer para uma registrar o lembrança. finalzinho, então. Quando o André ainda era presidente do OAB Cubatão, que nós fomos nos pilões verificar uma pedra, você recorda disso? É. Uma pedra que até hoje está lá. Cabeça, ameaçando. né? Dos pilões. Até hoje para cair em alguns barracos. É o Marco. Ninguém Tá lá faz ainda, nada. tá lá. Um dia E a acontece. meia dúzia de casa que tem embaixo, o pessoal à noite reza para ela não cair, né? Estamos no finalzinho dessa edição do Painel Debates. Agradeço muito aqui o nosso Ayrton Cinto, também o Heraldo José dos Santos pelas participações importantes, como o Dr. André Louro, OAB de Cubatão, e o nosso companheiro, o nosso radialista, o Márcio Chaves. Obrigado aos 4 por estarem com a gente aqui, obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta amanhã, sempre às 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e às 10, 22 horas, o Painel Regional. Obrigado.